O meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz. Não o que eu gostava que ele dissesse, mas o que ele de facto diz. Temos mais um episódio de Tomás, o Mestre, em que tentamos compreender o legado de São Tomás na Igreja, em especial, mas no mundo em geral. E continuamos a ver as 24 teses tomistas, hoje com a quarta tese. Passo a ler. O ente, cujo nome deriva de ser, não se diz igualmente de Deus e das criaturas de maneira unívoca, nem de maneira puramente equívoca, mas de maneira análoga, de analogia ao mesmo tempo de atribuição e proporcionalidade. Fim de citação. Hoje são muitas palavras novas, mas são palavras mais fáceis de compreender e menos abstratas do que das outras vezes. Embora nos deem, mais uma vez, um olhar ótimo para podermos conhecer Deus. Então, o ente, já tínhamos visto esta palavra, ente é o particípio presente do verbo ser, presidente é o que preside, restaurante é o que restaura, estou a brincar, presidente é o que preside, estudante é o que estuda, etc, etc. Deambulante é o que deambula. Então, ente é o que é, aquele que exercita o ato, a atividade de ser. O ente, cujo nome deriva de ser, não se diz igualmente de Deus e das criaturas. Portanto, quando eu digo que Deus é e que eu sou e que o microfone é, não estou a dizer de maneira igual. Não se diz do mesmo modo. E acrescenta, não se diz de maneira unívoca, nem de maneira equívoca, mas sim de maneira análoga. E depois vai dizer de maneira análoga de atribuição e proporcionalidade. Já lá vamos. Mas então, unívoco, equívoco e análogo. O que é que querem dizer? Uma coisa diz-se unívoca, okay, que vem de univoca, uma voz, embora a etimologia não vá ajudar, porque vai confundir, uma voz, quando eu uso a mesma palavra para dizer a mesma coisa, de coisas iguais. Portanto, eu digo, eu sou um animal, o gato de estimação dos meus pais é um animal. Quando eu digo a palavra animal, quando eu a uso, é disso que estamos a falar, de usar uma palavra, de predicar uma palavra, quando eu uso a palavra animal, a falar de mim, a falar de um gato, a falar de um cão, estou a usá-lo de maneira unívoca. Estou a dizer, eu sou um animal, eu sou um ser vivo senciente, capaz de sentir apetite e dor, prazer, etc. E o gato é exatamente isso, e um cão é isso. Eu estou a usar a mesma palavra, animal, para dizer a mesma coisa. Agora, unívoco. Fechou a loja. Equívoco significa quando eu uso a mesma palavra para dizer coisas que não têm nada a ver. Como, por exemplo, o Banco do Jardim e o Banco de Portugal, o Canto dos Lusíadas e o Canto da Sala, uma Úrsula, que devia ser uma ursa pequena e uma constelação. Pronto. Caranguejo é um animal e é um signo. Ok, pronto. Estou a usar a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Equívoco. Porque é que os nomes etimológicos não iam ajudar? Porque equívoco quer dizer a mesma voz. Unívoco, estou a usar uma voz para dizer coisas unas. Equívoco vai ser o contrário. Estou a usar a mesma voz para dizer coisas que são diferentes. Daí a confusão. Agora, fechou a loja. Análogo, cujo nome vem do grego e significa ana, quer dizer elevado, logos, palavra, uma palavra que é elevado, não é? Como se eu fosse esticar o sentido da palavra, estão a ver? Pronto. Em latim eles normalmente usavam a palavra grega, quando traduziam diziam análogo ou proporcional, analogia ou proporção. Pronto. Que é esta ideia de que eu estou a usar a mesma palavra para dizer não é exatamente a mesma coisa, também não é exatamente coisas diferentes. Okay? É uma certa proporção. Por exemplo,
num sentido mais distanciado daquilo que vamos usar, quando eu digo que o Gabriel é um leão. Aquilo é que é um leão. Não estou não estou a dizer que ele é um leão, literalmente, univocamente. Mas também não estou a querer usar a palavra leão equivocamente. Se eu tivesse a usar, ninguém sabia o que é que ela queria dizer. Aquele tipo é um leão. Pá, se a diferença entre o Simba é um leão e o Gabriel é um leão, a palavra leão, a diferença fosse tão grande como canto da sala e canto dos Lusíadas, ninguém percebia o que eu estou a dizer. Não, eu estou a dizer, ele é um leão de maneira análoga, com uma certa proporção, ele tem coragem, tem a coragem de um leão, tem a força de um leão, tem a ambição, não sei. Okay? Mas eu estou a usar uma certa analogia, uma proporção. Há aqui alguma coisa do leão que se aplica àquela pessoa. Pronto, o sentido clássico, o exemplo clássico, desculpem, que nos ajuda a perceber melhor aqui o sentido usado, que São Tomás vai usar de analogia é eu sou saudável, vamos imaginar, eu sou saudável, a minha urina, o exemplo é de São Tomás, a minha urina é saudável, a comida é saudável e o remédio é saudável. Tenho 4 coisas saudáveis e eu não estou a dizer exatamente a mesma coisa, porque a comida não é saudável no mesmo sentido em que eu sou saudável. Okay? Também não estou portanto, não é unívoco. Também não estou a dizer coisas completamente diferentes, com uma distância que vai entre o Banco de Portugal e o Banco do Jardim. Não, estou a dizer coisas que numa certa medida são iguais, numa certa medida são diferentes. Nomeadamente, eu sou o sujeito da saúde, a urina é um sinal de que há saúde, a comida que mantém a minha saúde e o remédio recupera a minha saúde, por exemplo. Portanto, é com base nesta ideia de saúde que unifica, que dá ordem e, portanto, eu percebo aqui a proporção envolvida, as relações envolvidas. Eu espero que isto tenha ajudado a elucidar os termos de univocidade, equivocidade e analogia. Agora, vamos repetir a primeira parte, a parte mais comprida da tese. O ente, ou seja, que uma coisa é, cujo nome deriva de ser, não se diz igualmente de Deus e das Escrituras de maneira unívoca. Portanto, quando eu digo que Deus é e que eu sou, não estou a dizer exatamente a mesma coisa, nem de maneira puramente equívoca, não estou a dizer coisas completamente diferentes, mas de maneira análoga. Porquê que não é unívoca? Temos de ir à tese anterior, em que estamos a dizer que Deus vive na razão absoluta de ser mesmo, absoluto, desligado de tudo, mas que todas as outras coisas participam do ser de Deus, tomam parte do ser de Deus. E, portanto, não é exatamente no mesmo sentido que eu digo que Deus é e que eu sou. Tal como não é no mesmo sentido que eu digo que a fogueira está quente e que o marshmallow que eu pus em cima da fogueira está quente. Não é de maneira igualmente unívoca, também não é puramente equívoco. Se fosse puramente equívoco, eu não faria ideia o que é que eu estou a dizer. Eu digo que Deus é e que eu sou, Deus existe, eu existo, quer dizer, se queres dizer coisas completamente diferentes, eu de mim sei o que é que quer dizer, porque eu estou aqui e eu existo, mas não sei o que é que quer dizer de Deus. Pronto. Isto é muito importante, que não é equívoco, que não é unívoco. Se fosse unívoco, não é, porque não é só que é o ente, é tudo aquilo que nós dizemos de Deus, vai ter esta lógica, não vai ser unívoco, não vai ser equívoco, vai ser análogo. Se fosse unívoco, era heresia pura. Ok? Portanto, eu digo que Deus é forte como um leão, né? Deus é o leão de Judá, como diz as Escrituras, ou eu digo que Deus é pai. Se Deus é pai, no mesmo sentido em que o meu pai é pai, quer dizer, que me deu à luz, isso é heresia pura, tá? Agora, se eu digo que Deus é pai de maneira completamente equívoca, eu não faço ideia o que é que isso quer dizer. Quer dizer, se é entre o Banco de Jardim e o Banco de Portugal, não faço ideia. Portanto, univocidade pura é heresia. Tá. Equivocidade, eu não faço ideia o que é que quer dizer. Analogia. Então, falamos de Deus de maneira análoga, de maneira proporcional. Agora, como é que se dá esta proporção? Continua de analogia, ao mesmo tempo de atribuição e de proporcionalidade. Uma analogia diz-se de proporcionalidade quando todos os termos,
Todos os seres de que nós estamos a falar têm, de facto, aquele atributo. Portanto, eu digo, eu sou, Deus é. Eu sou, eu tenho intrinsecamente a mim ser, existência. Não é como a camisola que eu tiro e senão eu não posso tirar a minha existência. Portanto, eu tenho intrinsecamente em mim mesmo. E Deus também. Um anjo também e Deus também. Okay? Mas há claramente uma proporcionalidade. Eu sou numa proporção inferior ao anjo, que é, por sua vez, é inferior a Deus. Claro que neste caso temos um caso de uma proporção infinita. A distância entre Deus e o maior dos anjos é muito maior, é infinita, do que do maior dos anjos até um átomo. Ok? Portanto, mas ao mesmo tempo, não é que o anjo não existe em sentido próprio e eu estou só. Não, ele existe. Portanto, dizemos que é de proporcionalidade. Ao mesmo tempo, é de atribuição. Atribuição é precisamente o contrário. É quando só um dos elementos é que é aquilo, em sentido próprio, mas por atribuição eu estendo a outras coisas. Por exemplo, o João é militar, ele estuda naquela academia, aquela academia chama-se Academia Militar. Não é que a academia é propriamente um militar. Não é. Portanto, por atribuição eu digo que ele é um militar. Ou a mesma coisa, há bocado com o exemplo da urina da comida do remédio. Elas não são propriamente saudáveis, mas por extensão, por atribuição, eu digo, elas são saudáveis. Então Deus, porque Ele tem a razão absoluta do ser mesmo, como vimos no episódio passado, Ele tem a razão absoluta do ser mesmo, o nosso ser, que é intrínseco e portanto é de proporcionalidade, o nosso ser é-nos atribuído. E portanto essa analogia também é de atribuição. Eu já me estou a alongar. Portanto, acabamos aqui. Espero ter ajudado. Espero ter sido claro o suficiente. Bom, agora, só dizer, repetir a importância que isto tem para a teologia, porque se as coisas que nós dizemos de nós e de Deus forem unívocas, heresia, e equívocas, não percebo o que estou a dizer. Mas análogas, tentar perceber esta proporção. Por exemplo, eu digo, Deus é infinito. Isso de si não é dizer nada. É uma negação. Deus não é finito. Pronto, ou Deus é imóvel, imutável, quer dizer que Ele não muda. Mas a minha mente ou pensa numa negação pura, ou pensa numa pedra que não muda, está ali quieto. Mas Deus não... Mas uma pedra não se mover é uma imperfeição. É muito melhor um animal que se move do que uma pedra que não se move. Mas Deus não se mover é uma perfeição. Portanto, estão a ver que nós chegamos ao nível da negação. Eu neguei coisas que não pertencem a Deus. Mas agora eu preciso dar o salto da analogia, de perceber a proporção que está aqui envolvida, a relação de ideias que está aqui envolvida. Já vimos Deus é Pai, Deus é Santo. Como é que eu percebo que Deus é Santo? Só Deus é que é verdadeiramente Santo. Todos os outros santos são dados por atribuição. Agora, por atribuição, ponto final. Agora, tenho de perceber, quando eu percebo, portanto, Deus é que é santo. Os santos, São Tomás, São João Paulo II, são santos por atribuição. Mas como é que eu percebo a santidade de Deus? Olhando para as criaturas, eu chego até ao Criador. E, portanto, esta ideia de analogia é essencial para compreendermos Deus. E é isso. Olhem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e até à próxima.